fiz a licenciatura em Línguas Aplicadas, entrei em 2008, 2009, terminei em 2010, 2011 e depois prossegui para fazer um mestrado em Tradução e Comunicação Multilingüe. Quais foram as principais dificuldades com que te deparaste enquanto aluno deste mestrado? Penso que durante o mestrado aquilo que foi mais difícil foram as cadeiras de tradução, mas também a cadeira de Língua 1, em inglês, porque o nível já era C2, era um nível avançado, e também uma cadeira opcional que eu fiz, que era Interpretação, foi bastante complicado, porque exigia que houvesse preparação e que tivéssemos de preparar os discursos. O professor falava em português e depois nós preparávamos os discursos para a seguir os dizermos na mesma língua, mas tínhamos de ter uma boa capacidade de memória para os dizermos a seguir. Estas foram as principais dificuldades que eu encontrei durante o mestrado. De acordo com a tua experiência, como descreverias a relação alunos-professores durante estes 2 anos? Uma relação bastante positiva. Os professores, aliás, são bastante prestáveis e ajudam com qualquer questão que tenhamos e foram também muito úteis durante a orientação do meu estágio, não só antes, durante e mesmo após o estágio. Já fizeste Erasmus? Eu não fiz Erasmus, mas entre a licenciatura e o mestrado estive 1 mês e meio num programa semelhante na Rússia, em Moscou, a estudar a língua e a cultura russas. Foi bastante interessante. Como foi o apoio da UEM enquanto estiveste lá fora? Sentiste que todas as tuas dúvidas foram bem esclarecidas? A Universidade ajudou-te nesse programa? Sim, nós tínhamos alojamento, as refeições eram pagas, portanto tínhamos o pequeno almoço, o almoço e depois o jantar ficava por nossa conta. Mas em termos de alojamento e de aulas, sim, foi uma experiência interessante e não teve custos bastante elevados. Fizeste estágio, certo? Sim, fiz estágio. Fala-nos um pouco dessa experiência. Eu estive durante 4 meses numa empresa de tradução. Todos os dias traduzia de inglês e de espanhol para português e também para português do Brasil. Tinha de lidar com prazos apertados. Foi bastante interessante porque pude experienciar o mundo profissional da tradução e ver como é que era o dia-a-dia do tradutor. E sim, só tenho pena de não ter ficado após o estágio, mas foi uma experiência bastante positiva em termos profissionais. Foi fácil conseguir o estágio? No primeiro ano do mestrado, nós tínhamos feito uma visita de estudo a essa empresa de tradução e na altura falou-se da possibilidade de estagiarmos na empresa. Mais tarde, no segundo ano, o professor Fernando Alves entrou em contacto com a empresa. Eu fui à empresa, houve uma entrevista, houve um teste de tradução, tive de aprovar no teste de tradução e depois pude então fazer o estágio. O mínimo era 3 meses, mas optei por fazer 4 meses porque achei que seria melhor em termos profissionais para mim. Fala-nos um pouco da tua experiência profissional até agora. A minha experiência profissional, o maior teste foi de facto o estágio, porque era diariamente, tinha de traduzir muitas vezes 2.500 palavras por dia, outras vezes mais, outras vezes menos, e portanto, todos os dias tinha de estar ali a trabalhar e a traduzir bastante. Mas também durante o mestrado fizemos uma tradução para o Instituto Confúcio aqui da Universidade do Minho, um manual de sinologia, e também foi interessante e também foi uma possibilidade de trabalhar profissionalmente e de ganhar algum dinheiro. Antes também já tinha feito na licenciatura alguns trabalhos de tradução profissionais, mas não muitos. Agora que estás na reta final, qual é o teu próximo passo?
Neste momento, encontro-me à procura de emprego, tanto pela vertente de estágio profissional ou mesmo a procura de emprego como tradutor numa empresa de tradução, mas até o momento ainda não encontrei emprego e não descarto a possibilidade de emigrar ou de trabalhar noutra área que não a tradução, pelo menos atualmente. Quem aconselharias a fazer este mestrado? Aconselharia sobretudo os alunos de línguas aplicadas que queiram seguir a vertente da tradução, que queiram aprofundar mais essa área, desenvolver os seus conhecimentos linguísticos, tanto ao nível da língua 1 como da língua 2. Também alunos de outras universidades que tenham feito uma licenciatura em tradução em línguas, ou mesmo aqui outras licenciaturas em línguas, como línguas e literaturas europeias, ou até mesmo línguas e culturas orientais. Se houver interesse, penso que podem usufruir bastante deste mestrado. Que conselhos podes dar aos novos alunos deste mestrado? Penso que o importante é que definam logo no primeiro ano se querem fazer estágio ou se querem escrever uma tese, porque depois eu lembro-me que no início do segundo ano houve uma indefinição bastante grande, até porque no final do primeiro semestre tínhamos de entregar um projeto em que diríamos o que é que iríamos fazer, se tese ou se estágio, e houve um ligeiro atraso nessa entrega porque os alunos no primeiro ano não se preocuparam muito com isso e depois no segundo ano tiveram de se despachar com isso e não conseguiram resolver muito bem essa indefinição. Por isso eu aconselharia que tratassem logo no primeiro ano saber se é tese ou se é estágio.